caros irmãos e irmãs, celebramos hoje, esse final de semana, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Na verdade, essa solenidade, praticamente boa parte do mundo, ela foi celebrada no dia 15 de agosto. Mas existe uma tradição com relação a essa solenidade. Então, a CNBB, com autorização da Santa Sé, transfere para o domingo seguinte, no caso, esse final de semana, hoje, para que toda a comunidade pudesse estar reunida nessa liturgia dominical e celebrarmos o sentido, o significado desta solenidade da Assunção. Assunção de Nossa Senhora, o que significa? Significa o reconhecimento que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Os primeiros séculos da caminhada dos cristãos, de nós cristãos, essa solenidade era chamada Festa da Dormição de Nossa Senhora. Nossa Senhora dormiu e acordou no céu, elevada em corpo e alma por obra do próprio Deus. Um reconhecimento divino do grande papel de Maria no projeto da salvação. É verdade, meus caros irmãos e irmãs, que temos outros momentos, outras solenidades ao longo do ano que também celebramos a Virgem Maria. Nossa própria padroeira, que celebramos 27 de novembro, Nossa Senhora das Graças. Porém, outros momentos também ao longo do ano, a Assunção de Nossa Senhora é um dos dogmas assumido pela Igreja com relação à Virgem Maria. Dogma, verdade de fé, verdade que assumimos a partir da fé. Isso que é um dogma. São 4 os dogmas referentes à Virgem Maria. Nesse da Assunção, nós celebramos justamente isso, Maria elevada aos céus de corpo e alma. O Papa Pio XII, quando ele promulgou lá o decreto que assumia, em 1950, a Assunção de Nossa Senhora, ele dizia lá, a Virgem Maria à direita, sentada à direita de seu próprio Filho Jesus. Ela está lá, meus caros irmãos e irmãs, porque ao longo de sua vida, ela foi e continua sendo um grande exemplo para nós no seguimento de Jesus. Foi um grande passo. Foi, na verdade, um grande passo dado em pequenos passos. Uma construção de uma vida em que nós podemos e ela pôde chegar a ser discípula de seu Filho Jesus. Se nós pegamos nas Sagradas Escrituras, meus caros irmãos e irmãs, nós percebemos justamente isso. O próprio Evangelho de hoje mostra, por exemplo, na saudação de Isabel, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Depois a própria Maria respondendo, ela fala assim, olha, doravante, todas as gerações hão de me chamar de bem-aventurada. O que podemos refletir, meus caros irmãos e irmãs, já que, como o padre disse, temos a oportunidade de, ao longo do ano, refletir outros momentos e a participação de Nossa Senhora nesse projeto de Deus, esse projeto de salvação. O que refletimos hoje na solenidade da Assunção é justamente isso, o crescimento que Maria fez na compreensão do projeto de Deus, no projeto de amor. Vamos pensar assim, você profissionalmente, antigamente, jovenzinho, mas o jovenzinho entrava
dizia-se assim, para aprender ofício. Então ele ia ser auxiliar, né, para um outro profissional, para que ele pudesse aprender a trabalhar, aprender aquela profissão, né? Hoje em dia, não muito diferente, mas uma outra perspectiva, a pessoa vai estudar, e aí ao longo do estudo, ela vai fazendo estágio, ela vai aprendendo aí na prática a fazer, desempenhar aquele papel. Às vezes tem a possibilidade de, depois de formada, ela ser contratada como trainee, né? Por quê? Para ela poder transformar aquele conhecimento que ela teve teórico em algo muito prático a ser executado no dia a dia. E vai passando o tempo, essa pessoa vai tendo a oportunidade, uma vez contratada, de ganhar cada vez mais habilidades, as habilidades mais diversas, tão necessárias para o exercício daquela profissão. É uma verdadeira construção. Cada dia, cada momento, a pessoa vai ficando cada vez mais qualificada. Ela vai sendo treinada, vai dando respostas e vai ganhando habilidade, amadurecendo no exercício daquela profissão. Mas vamos pensar mais um pouquinho nessa linha, né? Uma família. Como é que se constrói uma família? Bom, tem um determinado momento da vida que o jovenzinho olha para a jovenzinha, acontece alguma coisa e eles querem se conhecer cada vez mais, ficar mais tempo juntos. E aí, quando tem autorização dos pais, né? Aí pode namorar. Aí começa a namorar. E aquele relacionamento vai se estreitando. Vão se conhecendo, dá um passo no casamento, né? E aí, a partir daquele momento, se assume um outro dentro do sacramento para constituir uma família. E virão os filhos, com a graça de Deus. E ao vir os filhos, uma grande passagem, né? Porque até aquele momento a gente é filho. E aí, a partir dos filhos, passa a ser pai, passa a ser mãe. E a gente vai crescendo na nossa compreensão de nós mesmos. Crescendo na compreensão da outra pessoa. Crescendo na compreensão daquilo que é necessário, as nossas responsabilidades, educar o filho. A filha vai crescendo. E aí as responsabilidades vão se aumentando. Tem um determinado momento que o filho e a filha querem se casar. E de repente você é avô e passa a ter netos. E aí vai crescendo justamente no seu amadurecimento. Aquele jovenzinho que um dia se interessou pela jovenzinha até chegar no avô. Que processo bonito. Que processo bonito de amadurecimento da própria vida, de assumir com responsabilidade aquilo que lhe é esperado, as suas funções. Bom, e na fé, como é que nós ficamos? Nós também somos chamados a amadurecer, a crescer no nosso entendimento do sentido de Deus para nós, nas nossas vidas. E o quanto, na verdade, numa dimensão de fé, ou essa dimensão de fé nos diz respeito diretamente a tudo o que fazemos, ou pelo menos deveria ser assim. A fé, na verdade, nos orientar em tudo aquilo que nós fazemos. E nós chegamos no momento que nós estamos caminhando nessa reflexão. O exemplo de Maria para nós. Maria também fez um percurso de amadurecimento, de crescimento, de uma nova compreensão, de aumentar essa compreensão. A palavra de Deus no Evangelho, é verdade, não tem muitas citações a Maria, porque o Evangelho foi escrito em função do anúncio de Jesus. Alguns momentos em que Maria aparece, eles são fundamentais e suficientes para lembramos hoje. Começa na hora que o anjo anuncia
olha, eis que encontrastes graça, se alegre, se encontraste graça diante de Deus. Ela assusta. O que significa isso? Olha, Maria, não tenhas medo, porque você conceberás e darás à luz a um filho. Meu Deus, mas como vai ser isso? Eu não conheço homem algum. Não tenha medo, Maria. Vai ser por obra do Espírito Santo. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o filho que vai nascer será chamado Santo, Filho do Altíssimo. E o que faz a Maria? Ela acredita. Ela dá um passo na fé. Medo, incerteza, insegurança, certamente não deixaram de existir. Assim como muitas vezes em nossas vidas nós também temos receio de tantas coisas. Porém, a diferença é quando acreditamos e colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, como fez Maria, dando-nos um exemplo para nós na fé. Mas não para aí, né? Na sequência do Evangelho diz aqui que ela já foi visitar a sua prima, como o Evangelho nos fala hoje especificamente. Fala aí dessa visita, e que ela, depois respondendo a Isabel, vai falar justamente isso. Olha, de agora em diante, doravante, todas as pessoas, todas as gerações vão reconhecer justamente o meu papel. E reconhecer o quê? Reconhecer justamente esse percurso de fé. Sigamos o Evangelho. Diz aí no texto, bom, Jesus nasceu, vieram aqueles magos trazendo aqueles presentes, falando aquelas coisas. Depois lá de 8 dias, Jesus é levado para ser apresentado no templo. Depois de 40 dias, Jesus é levado para ser apresentado no templo. Vem um senhorzinho lá chamado Simeão, vem uma profetisa Ana, fala um monte de coisas. E diz lá o texto, Maria meditando no seu coração. Depois, meus caros irmãos e irmãs, Jesus lá com 12 anos, que se perdeu no templo, Maria meditando no seu coração, buscando compreender, buscando amadurecer no seguimento, na compreensão da missão do seu filho. Tem um momento crucial aí na história, nesse crescimento de Maria, que é muito interessante, quando Jesus, já uma pessoa adulta, na sua chamada vida pública, anunciando o Evangelho, nós sabemos, Jesus arrastou no primeiro momento uma grande multidão, aonde ele ia aquela monte de gente atrás dele. Aí tem um trecho muito interessante do Evangelho, que diz assim, Maria vai até lá onde está Jesus, com outras pessoas da sua família, e a gente percebe para a descrição aí, apavorada, coração de mãe. Ela chega lá para falar assim, filho, pelo amor de Deus, olha esse monte de gente, vamos voltar para casa, vamos voltar para cá, e não vai dar certo, filho, pelo amor de Deus. Você conhece alguma mãe que fala assim, né? Uma mãe que tem uma preocupação, o coração de mãe, né? E é interessante a resposta de Jesus. É como se Jesus estivesse respondendo assim para ela, olha mãe, fica tranquila, fica tranquila. A partir de agora, eu não sou somente seu filho. A partir de agora, eu sou aquele que anuncia, como ele havia dito antes, a salvação, o ano da graça do Senhor. Anunciar a boa nova, boa notícia. E Maria é sendo chamada a todo momento a crescer no seu entendimento. Momento crucial para fecharmos esse raciocínio. É justamente Maria, antes, né? Maria, quando todos abandonam Jesus, na hora da cruz, Maria, a mãe de Jesus, está lá, em pé, sem desistir, sem esmorecer, sofrendo com seu filho, é verdade, e tentando compreender o significado disso. A compreensão total, plena, virá justamente no completar a obra. Jesus morre na cruz, a sua paixão, morte e ressurreição. Mas nós sabemos, né, que desse sofrimento, a alegria da ressurreição.
E é muito interessante, finalizando as citações de Maria no texto bíblico, o livro dos Atos dos Apóstolos, os cristãos reunidos, né? Os seguidores de Jesus, os discípulos, que ainda nesse momento nem chamavam cristãos ainda, diz lá no Atos dos Apóstolos que após o Pentecostes, né? Após a vida do Espírito Santo, os discípulos se reuniam justamente para vivenciar a fé. E agora é conosco. Devemos continuar a obra de Jesus. Diz lá, faz a lista dos apóstolos presentes e completa assim para nós a informação. E Maria estava com ele. Que percurso extraordinário! De uma jovenzinha, em dúvida, assustada, até aquela que gerou filho, viu seu filho anunciar a boa nova, não entendeu em muitos momentos, mas foi acolhendo esse anúncio, viu ele morrer na cruz e viu ele ressuscitado, com a força do Espírito Santo, para que a sua obra pudesse continuar. E Maria, como discípula, como nos mostra o Ato dos Apóstolos, a completar esse percurso. É por isso que a palavra, a profecia dita aqui no Evangelho se completa, porque a partir de agora, isso há 2000 anos, todas as gerações hão de chamar-me de bendita, como agora todos nós chamando a Maria de bem-aventurada, olhando para ela, olhando para a sua vida, olhando para o seu percurso de fé. Somos chamados a olhar para a nossa própria vida, para o nosso percurso de fé, pelo crescimento justamente da nossa compreensão, assim como somos chamados a amadurecer de tantas formas, como família, como profissionais, como o Padre citou como exemplo, na fé, a compreensão de sermos também discípulos, seguidores de Jesus. E Maria, com seu exemplo, nos ajude a amadurecer no entendimento da nossa vida, da nossa fé, e nos incentive a caminharmos com esperança para que o reino de Deus aconteça em nossas vidas.